Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com PNL. Hoje o episódio 116 e numa sala nova. Hoje a gente está aqui nessa nova sala que o pessoal da Pironcelli Audiovisual preparou pra gente. Com o maior carinho. Com o maior carinho, então, maravilhoso. E como sempre, com um assunto muito importante. Antes de passar para a Viviane e para a Carol, vou me apresentar. Meu nome é Nathan Negrelli, eu sou advogado de formação. Eu sou head trainer do treinamento DL aqui na região de São Paulo. Eu trabalho com cursos e treinamentos de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e programação neurolinguística há mais de 7 anos. E hoje eu tô aqui com a Carol. Olá, pessoal. Prazer, para quem não me conhece, eu sou a Carol, pós-graduada em neurociência, tenho formação completa em PNL e adoro comportamento humano. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem é novo por aqui, que eu sei que tem chegado bastante gente para ouvir os nossos episódios, então sejam todos muito bem-vindos. E na sala nova, que eu tô adorando isso aqui. E com a Viviane. Olá, pessoal. Meu nome é Viviane Lauren. Eu faço parte da equipe do INEX há mais de 23 anos. Trabalho com o Nathan no DL de Atibaia. Dou a formação em coaching sistêmico e também trabalho com treinamentos para negociação e vendas, tudo com a base da programação neurolinguística com a neurociência. Muito feliz de estar aqui hoje num ambiente tão lindo. Quero agradecer muito a Pironcelli pelo carinho, pelo amor, o quanto eles se dedicam a fazer o melhor deles para que a gente possa fazer o melhor de nós. Então, estamos aqui para mais um episódio, né, Nathan? É isso aí. E hoje a gente vai fazer um episódio muito bacana. Eu tava lembrando no começo do nosso canal aqui do YouTube e no começo da pandemia que a gente fazia, o Dr. Neil, ele fazia análise de alguns filmes que tinham programação neurolinguística. E aí a gente teve a ideia de fazer podcast de filme também. Então hoje a gente vai falar, você já deve ter visto no título, a gente vai falar sobre o filme King Richards. E que filme é King Richards? O que conta esse filme? Para quem não assistiu, o filme King Richards é um filme de 2021 com o Will Smith e conta a história do pai da Serena Williams e da Venus Williams, que é o King Richards. Richard Williams, na verdade, o nome dele, né? E conta como ele fez para treinar as filhas, como ele fez para preparar as filhas para que elas se tornassem atletas tão vitoriosas, tão campeãs. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema porque tem muita programação neurolinguística na criação das duas, que isso retrata muito forte no filme, e a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. Por que esse filme eu achei tão interessante a gente trazer? Porque desde o começo a gente vê diversas lições que ele dá para as filhas. Desde o começo, ele foca quase que 100% do tempo dele para treinar as filhas a jogar tênis. Ele treina isso com elas e de uma maneira muito determinada, de uma maneira muito focada. Então, o tempo que elas não estão estudando, ele ia lá, treinava, ficava treinando, ele era um ex-atleta, né? E ele ficava treinando elas. E o tempo inteiro ele fica dando mensagens para elas, mensagens motivacionais e mensagens para mostrar para elas que elas vão chegar em todo lugar que elas queiram. O tempo inteiro ele mostra isso. Ele chega na quadra do bairro, é Compton, lá em Los Angeles, que é um bairro não tão bem favorecido, né? E ele colocava na grade da quadra algumas frases, uns cartolinas com algumas frases. Vocês são campeãs, vocês são as melhores, vocês vão ter muito sucesso. E o tempo inteiro ele ficava repetindo isso na cabeça delas. O tempo inteiro. E como é importante, né, a gente fortalecer a criação, mais pra frente também a gente vai fazer um episódio de criação de filhos, mas o quanto é importante você estabelecer crenças, colocar crenças fortalecedoras e de merecimento nos filhos. E ele faz isso o filme inteiro. Legal. Você está falando isso, Nathan, e eu estou lembrando assim de tanto a educação que eu acabei dando para você e para o Lucas, né, e antes da programação neurolinguística e depois da programação neurolinguística. E eu lembro que quando o Lucas tinha 5 anos e começou a aprender matemática, e eu super preocupada com isso, porque sempre foi a minha deficiência, eu cheguei para ele e falei, olha,
presta atenção na matemática. E ele deve ter dado um significado que matemática era difícil, né? E quando você já tinha 5 anos e eu já tinha aprendido a PNL, eu fiz algo diferente. Eu falei assim: olha, como você é bom de matemática, na primeira conta que você fez. Então, isso que no filme ele retrata, eu acho bastante interessante você poder fortalecer crenças, né? Porque a gente tem crenças limitantes e crenças possibilitadoras. E você fortalecer a crença em capacidade, crença em merecimento, né? Diminuir crença em necessidade, porque muitas pessoas às vezes têm crença em necessidade assim: eu só vou ter dinheiro quando eu fizer uma faculdade, eu só vou ser alguém se eu, ou seja, eu necessito ter alguma coisa para ser alguma coisa. Então, quando a gente começa a trabalhar o sistema de crenças, e é que no filme ele mostra muito isso, fazendo com que antes delas aprenderem a parte técnica até, elas poderem acreditar que eram capazes de fazer, de chegar no resultado positivo do que elas estavam fazendo. Isso é super importante para que o resultado saia, né? Porque tecnicamente a gente vai sendo treinado e a gente aprende, mas se a gente tiver algum empecilho, alguma crença limitante que impeça a gente de realizar aquilo, por mais técnica que você tenha, você não vai atuar, que é o que ele fala no filme, né? Não, com certeza. O tempo inteiro ele fica colocando essas crenças nas filhas e elas começam a acreditar nisso. E uma coisa que eu achei muito importante no filme inteiro, que é mais ou menos a base do filme inteiro, é que desde o começo ele fala: eu tenho um plano, eu fiz um projeto para vocês antes mesmo de vocês nascerem. E isso é verídico. Ele fez esse projeto. E nesse projeto ele tinha colocado que as duas iam ser multicampeãs do tênis. E o tempo inteiro ele fica batendo nisso. O projeto tá lá, fica tranquila que vocês vão conquistar. Esse é o caminho. O caminho exige que a gente treine dessa forma, porque pra gente chegar... E ele fica meio que num projeto de vida delas na parte do tênis. Ele fica colocando a importância do treino, a importância delas se doarem ali no treino, porque isso faz parte do projeto que ele fez antes delas nascerem. Então eu achei isso muito importante quando ele também pega e ele pegava para mostrar para as filhas deles e para motivar elas, ele pegava o carro deles e ia passando nos bairros mais ricos da cidade e começava a falar para as filhas: qual casa você gostou? Aí uma virava e falava: eu gostei dessa, mas se eu tivesse essa eu queria uma piscina na frente com toboágua. Aí outra: não, eu gostei dessa aqui, sei lá o quê. Aí ele falava: não, vocês vão conquistar isso. Vocês vão conquistar. Se a gente fizer o que tá planejado, vocês vão conquistar. Então ele fazia elas visualizarem Exercício de visualização. Exato, ele fazia elas visualizarem algo que elas queriam muito, que era a casa, que era o toboágua na frente, a piscina. Então ele atrelava muito isso ao sonho, ao porquê estão fazendo aquilo. Então achei muito importante uma das lições do filme, né? Uma coisa que vale destacar aqui é que esse era um projeto de vida que eles tinham juntos. Porque, assim, o que a gente tem que tomar cuidado, né? Que isso não vire um projeto do pai para o filho, sendo que o filho não quer. Isso a gente vê de monte, né? O filho que faz engenharia porque o pai quer, mas o filho odeia. E aí ele faz só por alguma obrigação, por algum medo de deixar o pai triste ou qualquer coisa do tipo. Nesse caso, não. Nesse caso, as meninas compraram a ideia e isso virou um projeto de vida de todo mundo ali. Eu não sei o que teria acontecido se as meninas não gostassem e ele continuasse com essa ideia fixa que ele tinha na cabeça. Que ele criou o projeto, elas não eram nem nascidas ainda, né? Eu não sei até que ponto elas foram influenciadas por ele a acreditar que esse era o destino delas também ali, mas isso passou a ser um projeto de todo mundo. E aí é muito mais fácil um motivar o outro, um manter o outro dentro da disciplina, dentro do foco, quando você tem um projeto ali em comum. Que é o que a gente fala, por exemplo, no casal, né? Você tem um casal. Uma pessoa X tem o projeto de vida dela, a pessoa Y tem o projeto de vida dela,
e o casal XY tem Um um projeto projeto em em comum. Então, tem 3 projetos ali, né? Tem o projeto da criança número 1, da criança número 2 e do conjunto pai e 2 crianças, no caso ali do filme. É importante a gente bater nessa tecla para não dar a entender que o pai deve definir o futuro da criança e é isso. Não, perfeito. A gente vê muito isso também, claro, quando a gente vê a família em si. Tem um momento do filme que a vizinha chama a polícia pra casa deles falando que o pai é muito duro com elas. Tem uma criação muito dura porque ele tava num dia que tava chovendo muito, ele pegou elas pra ir treinar na chuva, pra que elas soubessem treinar, soubessem bater na bolinha na chuva, que a bolinha de tênis fica mais pesada por causa da chuva. E ele vai treinar e a vizinha chama a polícia achando que isso é um absurdo. E aí a polícia chega na casa, ele fica desesperado, começa a chorar e começa a falar, essa é a maneira que eu fiz de tirar as minhas filhas da rua, de não permitir que elas vão para um caminho que não é legal, vão para as drogas, fiquem na rua, não trabalhem. Aqui nessa casa você tá vendo ele vira e fala exatamente isso. Você tá vendo 2 futuras campeãs do tênis e médicas, advogadas, ele tinha 5 filhas, acredito que era 5. E médica, advogada, engenheira, é isso que você está vendo. Aqui, todo mundo é primeiro da turma, porque ele focava muito na educação. E antes do esporte mesmo, ele focava na educação. Diversas vezes mostra no filme ele falando, elas não vão treinar se elas não tirarem né, que seria o 10 lá, ou 9, não sei como funciona essa métrica de notas nos Estados Unidos. Mas ele vira e fala, elas não vão treinar se elas não tirarem a nota A. Ele ficava falando, antes do treino elas têm que ir na escola. Isso lá pro fim do filme mostra o técnico querendo que elas treinem muito e ele falando, eu não vou deixar que elas deixem de ser criança. Elas vão treinar, mas elas vão na igreja, elas vão na escola, elas vão se divertir, elas vão pra Disney, porque eu não quero que elas deixem de ser criança. E mostra também o treinador um momento. Antes de falar disso, uma lição que eu achei importante, eu acho bacana mencionar aqui, foi numa hora que eles estão procurando treinador, eles pegam primeiro um treinador, só que não dá muito certo, e aí eles estão fazendo entrevista com outros treinadores. E eles encontram um que chama Rick Macy, que era um treinador muito grande daquela época, e ele fica impressionado com as meninas. E ele tá fazendo uma entrevista com o pai, né, para ver se eles iam aceitar. E o pai vira e fala, por que você quer treinar minha filha? Aí ele, eu achei elas muito, muito boas, elas têm futuro, elas vão ser grandes, eu quero participar disso. Aí ele vira e fala, mas o outro técnico, falou o nome de outro técnico, me ligou, por que eu deveria fechar com você e não fechar com ele? Aí o cara, não, porque sei lá o quê. Aí ele fica dando essa forçada. Não, mas o outro técnico é um pouco melhor que você, né? Sei lá o quê. Aí o técnico vira e fala, se você quiser fechar com outro técnico, pode fechar. Não vai ser eu, não vai ser o outro técnico que vai fazer elas serem boas no tênis. Vão ser elas, esse é o sonho delas. Se elas quiserem conquistar, elas vão. Comigo como técnico, com outro como técnico, elas vão conseguir. E nesse momento mostra o pai virando e falando, não, eu vou fechar com você porque eu gostei de você. Porque bateu os valores, ele percebeu que o técnico ia somar força ali e ele acreditava nas meninas, mesmo se ele não fosse o técnico delas. Então, essa hora mostrou eles fechando esse contrato justamente porque o treinador falou algo que bateu muito forte com o valor do pai. Achei bem, bem bacana isso. Acho interessante quando a gente está falando desse filme, e hoje de manhã mesmo eu estava falando com o meu personal sobre isso. Até falei para ele, compra esse livro, que é o livro The Inner Game of Tennis, que é o jogo interior de tênis, que tem muito a ver com o filme. Se a gente for pegar o livro, até indico vocês, chama O Jogo Interior de Tênis, que foi Timothy Galley que escreveu, que foi da onde surgiu todo o trabalho de coaching, né? Onde ele mostra no livro
que ele fala do lado psicológico dos jogadores de tênis, né? Que ele fala assim, qual que é o jogo interior de tênis? Que o maior adversário que você tem dentro de um jogo não é o adversário que está do outro lado da rede, mas é você mesmo, né? Com as suas crenças limitantes, com as suas distrações, com os seus pensamentos enquanto você está num jogo. Então, ele vai falando sobre como você está num ser que faz e não no ser que fala. Ele fala muito sobre isso do livro, Ser que Faz e Ser que Fala. Ele fala assim que dentro da gente a gente tem dois seres, um que fala e um que faz. E quando a gente está em performance, em alta performance, a gente não pode estar no ser que fala. A gente tem que estar em flow, no estado de fluir, que é você presente na ação no que você está fazendo. Que é o que ele preparava as filhas, né? Então, enquanto está preparando, você pode usar o ser que fala para você instruir, para você treinar, para você ensinar, para você colocar a pessoa em ação. Mas quando a pessoa entra dentro de um jogo, seja de tênis ou qualquer outro, você tem que estar em flow, ou estado de fluir. É você presente no que você está fazendo sem nenhuma distração. E aí tem que ser o ser que faz, que ele é capaz de fazer isso sem nenhum pensamento. Que o que atrapalha uma pessoa que está em alta performance, seja qual for a performance, são os pensamentos, são as crenças limitantes, são aquelas distrações. Hoje eu estou bem, hoje eu não estou bem, acabou. Você já saiu do seu estado de flow, que é você estar presente no que você faz. Que é o que ele fazia, treinava incessantemente, da melhor forma possível, então usava todas as estratégias para que elas pudessem performar da melhor forma, e quando entrava em jogo, é estado de fluir. Eu acho bastante bacana quando você fala dele fazer visualizações, porque isso é exercício que a gente aprende na programação linguística, de você visualizar aquilo já realizado. Né? Quando o livro também, 7 Hábitos das Pessoas altamente eficazes, fala isso. Antes de você começar qualquer objetivo, para que você torne a visualização desse objetivo pronto, muito vivo dentro da sua mente, como se aquilo já tivesse acontecido, porque daí, quando você traz essa imagem, essa visualização muito bem feita, você vai saber o caminho e você vai ter aquela motivação de saber que você vai chegar lá. Achei bastante interessante no filme isso. Carol, tem contribuição agora científica. Não vou fazer nenhuma contribuição científica, não. Na verdade, quando o Natan falou dessa questão da escolha do técnico e como os valores deles bateram, né, do pai das meninas com o técnico, me lembra muito uma coisa que o Neil fala, inclusive, ele fala bastante no Practitioner sobre isso, que, por exemplo, quando você vai comprar uma roupa, você tem uma série de critérios para definir se você vai querer comprar aquela roupa ou não, né? E os critérios variam de pessoa para pessoa. Uma pessoa pode comprar roupa por conta do tecido, outra pode priorizar o caimento, outra pode priorizar cores, se está dentro da paleta dela de cores, tudo isso. Outra pode priorizar o preço. E geralmente, e talvez você já tenha tido essa experiência em casa, quando você compra uma roupa que não bate 100% com os seus critérios, você chega em casa, ou a roupa fica escondida dentro do armário, ou você se arrepende, ou você volta na loja para trocar. E, bom, isso é uma realidade para objetos. E para pessoas? Tem um paralelo aí, que é com a nossa escala de valores. Quando uma pessoa tem valores muito próximos aos seus valores, é muito mais fácil você criar uma relação com ela, um relacionamento com ela. Não necessariamente amoroso, eu estou falando de um modo geral. A conexão entre as pessoas é muito maior conforme a quantidade de valores que elas têm em comum. Só que a roupa, por exemplo, se você negligencia um critério para escolher a roupa, por exemplo, o preço, você vai se arrepender, talvez você troque. Mas e uma pessoa que você escolhe para estar junto com você? Não dá para trocar. Não é tão simples assim. É por isso que é tão importante a gente ter a nossa escala de valores muito clara e você ser muito assertivo com a escolha das pessoas que estão ali ao seu redor para começar algum projeto. Que é o caso do
do Richard com o treinador. Ele tinha muito claro a escala de valores dele, o que ele queria passar de valores para as filhas, Que era importante, né? que era importante para ele, era importante para as filhas, e o técnico compartilhava da mesma coisa. Imagina se não fosse assim, o quanto de confusão que não ia dar quando essas meninas começassem a treinar com um treinador que, de repente, não respeitasse os valores dela ou os valores do pai. Então, fica como lição pra gente também, depois de assistir esse filme. Poxa, Que quanta você clareza realmente você quer, né? tem sobre os valores importantes para você e em que ordem? Você tem isso escrito? As pessoas com que você convive compartilham desses valores com você, né? De, por exemplo, no caso dele, disciplina, de garantir que as meninas vão ter uma infância Que vão estudar. saudável, que vão estudar, mesmo tendo as responsabilidades dentro do tênis, né? Que elas pudessem ter uma vida, entre aspas, normal, se é que isso é possível. E isso eu achei muito interessante que o Natan falou e fica de lição pra gente. É bastante interessante isso no filme mesmo, quando ele bate na tecla nos valores que ele queria que as filhas tivessem, né? Quando a gente tem valores bem definidos, a gente tem a direção. E se você tem a direção, para você chegar em qualquer objetivo com a direção, você não se perde. Porque no caminho você vai ter que fazer escolhas, né? Qualquer objetivo que você criar, você vai ter que fazer escolhas. Tem coisas que você vai dizer sim, tem coisas que você vai ter que dizer não. Se você não tiver valor bem definido, você vai se perder. Às vezes você vai escolher um sim quando deveria ser um não, você dá um não quando deveria ser um sim. Então, os seus valores é a sua direção, é para onde você quer ir. E isso você tem que ter bem definido, senão você entra em confusão muitas vezes. Né? Tem um momento do filme que, no começo, quando a Venus Williams começa a jogar um monte de torneios, ela começa a ganhar muito. Ela fica 63 vitórias e 0 derrotas. E aí eles estão voltando de um campeonato que ela foi campeã, e elas estão no carro e aí ela e as irmãs começam. Nossa, a menina não joga nada. Ai, se esse foi o melhor dela, ela tem que treinar muito, ninguém vai ganhar de mim. Começa a dar uma subida na cabeça, né? E o pai, para com isso. Falando, dirigindo, para com isso. E elas continuam, ele para. Aí elas continuam. Aí ele chega e fala, só aqui um dinheiro, vai pegar um refrigerante pra mim. E aí elas saem do carro, ele começa a sair com o carro. Aí a mãe das meninas fala, não, você não vai sair, você não vai deixar elas aqui. Aí ele, tá bom. E aí elas voltam pro carro, eles voltam pra casa e ele coloca um filme e fala, agora a gente vai assistir um filme. E coloca Cinderela versão original. E aí todo mundo assiste o filme, ele termina o filme e fala, o que vocês aprenderam com o filme? Aí cada uma fala o que achou, sei lá o quê. Aí ele vira e fala, não é isso, a gente vai assistir o filme de novo. E aí elas, não, pelo amor de Deus, assistir o filme de novo, sei lá o quê. Ele, não, o que vocês tinham que ter aprendido é que ela foi humilde. A Cinderela é humilde, vocês têm que aprender isso, vocês não estão sendo humildes. Você ganhou, parabéns, jogou bem, mas se você ficar destratando ou se achando melhor que as outras pessoas, você não vai chegar longe. Então ele coloca esse valor para ser humilde quando ele vê que isso está subindo na cabeça as vitórias, que começaram a chegar porque elas treinaram muito, mas subiu a cabeça e ele quis colocar esse valor. É um perigo enorme quando a pessoa tem sucesso, né? Quando a pessoa tem sucesso, se você não conseguir administrar o seu ego, você vai se perder. Realmente você vai se distanciar dos seus valores e se distanciar das pessoas, né? Porque ninguém gosta de conviver com alguém que tem um ego exacerbado. Não dá. Né? Então, e a pessoa mesma acaba se prejudicando porque ela começa a acreditar que ela sabe tudo. E aí ela não aprende mais nada por ela não acreditar que ela precisa potencializar mais competências, mais habilidades, etc. Muito bem colocado no filme, achei bastante interessante ele mostrar isso para as filhas. Por que ele mostrava tudo isso para as filhas? Porque ele tinha essa preocupação delas terem valores bem definidos. Né? E mostra no momento também que foi um momento determinante do filme, né? Ele começou com esse novo técnico, só que ele tirou as meninas do torneio. Porque ele começou a achar os torneios pré-profissionais, né?
Ele começou a achar que aquilo ia ser uma pressão enorme para elas, por ser duas garotas negras que não era comum no esporte, no tênis. Ele achou que ia ser uma pressão muito grande para elas, então ele tirou, o técnico ficou desesperado, porque o caminho normal de um tenista é passar por esses torneios, virar profissional e assim por diante. Ele ficou desesperado, mas continuou treinando. E aí a filha querendo voltar a competir. E tem um momento que mostra ele falando, acho que eu vou deixar ela voltar para as competições. E aí nesse dia, uma das tenistas que era a maior do mundo, que treinava com elas, né, com esse treinador, é presa com droga na casa, bate a polícia lá, ela é presa. E aí o Richard vira e fala, eu não vou deixar elas, ó a pressão que vocês colocaram em cima dessa, que é a número 1. Ela tá jogando desde 13 anos de idade, ela não aguentou essa pressão e agora foi para esse caminho. E aí ele pega as filhas e vai pra Disney para que elas sejam crianças. Eu percebi muito isso no filme, a vontade que ele tinha delas aproveitarem e não verem o tênis como uma obrigação, uma pressão muito grande. Tanto que antes de cada jogo, e isso também o técnico falava e ele gostou bastante, ele virava e falava, vai lá, se divirta, aproveita, você tá aqui para se divertir. Então a importância sem levar para o lado pesado, né? A importância que ele dava para elas serem criança, para elas se divertirem, é muito grande no filme. Eu não sei se eu teria essa coragem não que ele teve, para falar a verdade. Ele é uma coragem você deixar, sabendo que suas filhas querem ter essa carreira, você negar o caminho que seria natural das coisas, né? É um risco muito grande que você corre. Ele tinha uma fé ali na capacidade delas absurda para saber que elas iam conseguir acompanhar, pegar o bonde andando lá na frente e conseguir acompanhar. Que nem não sempre isso é uma verdade, né? Eu fico pensando no balé, por exemplo. No balé, geralmente as bailarinas começam muito, 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 muito cedo. E é muito difícil você pegar uma pessoa que não fez balé, não participou de, enfim, competições e tudo mais, desde criança, que consiga acompanhar isso depois que fica mais velha. É muito difícil a pessoa entrar em alguma companhia e tudo mais. Então, é de uma coragem muito grande fazer isso. Eu não sei o que eu faria se eu tivesse... Mas ele foi bastante... Ele tinha visão, né? Ele viu que talvez faltasse ainda alguma habilidade, alguma competência, algum recurso para que elas pudessem exercer sua melhor excelência. E, de repente, assim, o tempo... mais vale a direção do que a velocidade, já diz a frase, né? Mais vale a direção do que a velocidade, porque se você sair correndo para o lugar errado, né, não adianta nada você sair correndo. Então, eu acho que ele viu que o caminho, essa jornada, e ainda faltava algum passo para elas, algum recurso. E isso a gente vê naturalmente hoje em atletas, principalmente, né? Se a gente pegar jogadores de futebol que ganham milhões, né? Que são riquíssimos, mas ainda não estão preparados para tanta fama, para tanta carreira, que acabam se perdendo por causa disso, porque ainda falta um caminho para que a pessoa ainda possa usufruir daquele sucesso que tem financeiro, sucesso de carreira, sucesso como um grande jogador, mas ainda falta um caminho para que ele possa lidar com tudo isso de uma forma melhor. Talvez no filme a visão que o pai teve foi: elas ainda não estão preparadas para todo sucesso, para todo o que vai acontecer a partir do momento que elas começarem a ganhar todos os torneios. E talvez foi isso, a visão dele fez com que... Experiência, talvez. Deu certo. Deu certo. Poderia não ter dado, então, mas... Você tá falando isso, no filme chega um momento que a mãe... a filha quer voltar para os torneios, o pai ainda brecando, e aí a mãe chega de tá quase se separando do Richard, porque ele vira e fala: pô, é o sonho da nossa filha, ela quer, ela tá com fome, no olho dela dá para perceber, e você tá brecando porque você tem medo.
Você não conseguiu Pode ser. e você tem medo delas não conseguirem. Pode ser uma E aí, opção. nesse momento, Caiu a ficha. ele vai, fala com ela, e aí, a partir desse momento, ele meio que dá um pé atrás de tocar a carreira delas, porque ele tava meio que tomando todas as decisões. E ele vira e fala, você quer jogar? Aí ele conta uma história que quando ele era criança ele apanhou na frente do pai, o pai não fez nada, fugiu, porque na época tinha muito preconceito quando era criança e isso era normal nos Estados Unidos. E ele fala, você nunca vai ver o seu pai fugindo como eu vi o meu, eu sempre vou estar aqui. Então qualquer decisão que você tomar, eu vou estar do seu lado. E aí ela vai jogar. E aí depois do primeiro jogo, ela recebe um contrato para assinar de 3 milhões de dólares. E aí o técnico, nossa, vamos assinar, sei lá o quê. O que você acha, Richard? Eu não tenho que achar nada. Quem acha é a Venus. Então ele passa toda a carreira na mão dela, né? Ele tá ali só dando suporte. E aí ela tá meio em dúvida, assim, ela não quer assinar, o treinador fica desesperado e fala, não, como assim? Por que ela não tá assinando? É 3 milhões de dólares, isso vai mudar a vida de vocês. Aí o Richard fala, você tá pedindo pra ela pegar os últimos 10, 15 anos que ela treinou dia e noite, a vida inteira, pra assinar o primeiro contrato que aparece na frente dela. Não foi que vieram várias propostas e tem Ele essa. tem que escolher. É o primeiro contrato que ela tá recebendo. Você tá pedindo pra ela assinar. Isso mostra a confiança que ele tinha nelas, porque esporte desse jeito, a gente vê a pessoa deixando passar um momento e se machucando no dia seguinte, pode acabar a carreira. Sim. Só que a confiança que ele tinha no objetivo, No resultado, no resultado que elas iam ter é muito grande. E nessa confiança mostra uma cena também, bem no finalzinho do filme. A gente tá dando vários spoilers aqui. Gente. Não, mas vale a pena você assistir, tá? Apesar dos nossos spoilers. Mas porque servem também como filtros, né? São Com filtros. certeza. Mostra uma cena, a Venus Williams começou a fazer muito sucesso, já estava virando profissional e apareceu a Serena Williams, que é mais conhecida, tanto que eu achei estranho quando eu fui assistir o filme, porque eu achei que a história ia ser mais baseada na Serena Williams, que é muito mais campeã que... Mais famosa, pelo menos, vai. Mas é mais campeã também, isso mostra no filme no final. Mostra ela triste. Porque ela tá feliz que a irmã tá ali vivendo aquilo, só que ela queria estar vivendo aquilo também e não tinha deslanchado. Não tinha deslanchado. E o pai vira e fala, no projeto, se você for ver, no projeto eu coloquei, a sua irmã vai ser a número 1 do mundo. Mas você vai ser a maior da história. E ele fala isso. Então confia que vai dar certo. E no final mostra exatamente isso. A Venus Williams, ela ganhou 5 vezes o Grand Slam, o campeonato Grand Slam, e a Serena Williams ganhou 23 vezes e é conhecida por muitos como a maior tenista de todos os tempos. Então mostra que o projeto deu exatamente certo. E aí no final do filme começa a mostrar, porque o filme é com Will Smith, com atores, só que começa a mostrar todas as gravações do pai falando, eu tenho um projeto, sei lá o quê, eu fiz o projeto antes delas nascerem, elas abraçaram isso, aí vídeos que elas fizeram de apresentação. Então é muito bacana, o filme tem várias lições. Quem não assistiu, eu acho que deveria assistir. Eu gostei demais, é aquele filme inspirador mesmo, motivacional, é bem bacana de assistir. Hoje deve ter... Pode falar? Pode, né? Eu assisti na Amazon, tem na Amazon e na HBO. Então, se você quiser assistir, se você tem Amazon e HBO, eu recomendo muito. E eu acho que foi isso. Acho que foi isso. Comenta aqui se você gostou, a gente traz novos filmes. Eu acho que é um tema muito bacana a gente pegar filmes, a gente consegue extrair várias lições de filmes. Então, se você gostou, coloca aqui. Se você tem algum filme que você tem certeza que é sobre esses temas de motivacional, desenvolvimento pessoal, comportamento humano, deixa aqui pra gente, que a gente faz um podcast sobre as nossas impressões do filme. Então, se você gostou, fala com a gente. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo, é Natan Negrelli, vai ser um prazer ter vocês lá.
Sigam o Inex Oficial, @Inex Oficial no Instagram. Lá a gente posta conteúdos diários de programação neurolinguística, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. E quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, dá o curtir se você tá aqui no YouTube. Se você tá no Spotify, segue e dá 5 estrelas pra gente entender que você gosta desse conteúdo. Carol, onde o pessoal te encontra? No Instagram, você pode me encontrar como a Carol Meirelles. Manda um oi, vou ficar super feliz que você veio do podcast. Também vou reforçar o convite para você seguir o Inex Oficial, que é onde a gente posta os anúncios do que está acontecendo, dos próximos eventos que vão acontecer, né? Fica também o meu convite, se você não fez o DL ainda, para que faça o DL, que é o nosso treinamento, acontece no final de semana, que lida com inteligência emocional, ele lida muito com crenças e valores, que também a gente falou bastante aqui. É uma nova vida, assim, é um expansor de consciência absurdo. A gente não conhece nada que chegue perto em 3 dias da transformação que o DL faz na nossa vida, né? Na vida das pessoas que fazem o DL. Então fica o convite aqui, a gente deixa também na descrição do vídeo. E se você já fez o DL, fica o convite para você visitar a gente lá na sexta-feira e no domingo. A gente dá um abraço para a gente poder conversar pessoalmente, que também é uma delícia. Viviane? Bom, vocês me acham no @Viviane Lauren. Vai ser um prazer enorme receber vocês no meu Instagram. Deixo também, reforço mais uma vez o convite para que vocês entrem no @Inex Oficial, porque lá a gente coloca conteúdos de qualidade, de valor, que vale a pena. Quero também reforçar o convite ao DL, porque a gente está falando tanto do filme, de comportamento, de valores, de crenças, e o DL, que é um treinamento de desenvolvimento e liderança, ele vai te dar aquele caminho para que você possa mergulhar dentro da autoconsciência e da inteligência emocional, que é a base para que você possa ter sucesso. Por mais tecnicamente que você esteja treinado, se você não tiver inteligência emocional e se você não tiver autoconsciência, que é o que o rapaz fez no filme o tempo inteiro com as filhas, a gente não chega em lugar nenhum. Então, sejam muito bem-vindos a essa nossa jornada. Vai ser um prazer sempre ter vocês aqui com a gente e também nos nossos cursos, tá bom? Até a próxima. Até a próxima, Tchau, até pessoal. semana que vem, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.